Gente, essas imagens, ontem, à tarde de ontem, repercutiu muito no Brasil pela tragédia que aconteceu, né? A Maria Eduarda, jovem de 21 anos, foi lançada por uma equipe sem que a corda estivesse amarrada no corpo dela e foi, assim, uma imagem muito, digamos, triste de se ver, né? Um evento fatídico que aconteceu que deixou o Brasil inteiro, assim, perplexo, impressionado com a falta, com o erro grosseiro da equipe ao manejar, ao lançar a jovem sem a devida verificação. E a grande discussão no meio jurídico, inclusive entre as pessoas, se essa equipe responde por homicídio doloso, ou umas defendem homicídio culposo, que a equipe não teve culpa. Então, ontem, até onde eu estava defendendo a ideia de homicídio culposo, ou seja, culpa consciente. Hoje eu já estou a defender a ideia de dolo eventual, não culpa consciente. O dolo eventual, a pessoa responde pelo homicídio doloso. E qual a diferença aqui da culpa consciente e qual a diferença do dolo eventual? E o porquê que eu ontem estava defendendo a culpa consciente e hoje estou defendendo o dolo eventual? Ontem, pelas imagens, apenas pelas imagens, eu estava verificando que sim, era homicídio culposo, muito embora é uma tragédia, a gente fica revoltado, mas juridicamente, até ontem estava defendendo a ideia de homicídio culposo. Só que depois das declarações da delegada que investiga o caso, eu comecei a defender a ideia de dolo eventual, de homicídio doloso, no caso. Por quê? Porque, de acordo com a delegada, eu estava ouvindo a entrevista, vendo a entrevista também, e a delegada informou que a equipe que fazia esse tipo de modalidade esportiva, que chama Hop Jump, no caso, ela não tinha licença para operar, não tinha regulamentação, não tinha nada, não tinha autorização do órgão competente, ou seja, uma equipe, uma reunião de pessoas de forma informal que reuniram sem qualquer tipo de licença, regulamentação para praticar uma atividade de risco, né, de alta complexidade, sem nenhum órgão fiscalizador, algum órgão que fiscalizasse os equipamentos, fiscalizasse a área, a condição, o tempo, as pessoas, se as pessoas elas tinham condições de fazer, né, se elas tinham aula, se elas tinham competência para fazer esse tipo de atividade, para operar ali. Então, elas não tinham nada disso. Então, quando você não tem um órgão fiscalizador, você não tem segurança. Você não tem quem fiscalizar para que traga segurança para as pessoas que vão ali se divertir. Então, por isso que hoje eu estou defendendo a possibilidade de dolo eventual, ou seja, homicídio doloso, e ontem eu estava defendendo a possibilidade de culpa consciente, porque eu não tinha acesso a essas informações. É claro que são informações preliminares, que no decurso do processo a gente pode mudar de opinião? Pode. Mas de acordo com com as informações que a gente tem, eu defendo a possibilidade, sim, de dolo eventual. Por quê? Porque eles não tinham licença. Qual é a diferença de dolo eventual para culpa consciente? A culpa consciente é o homicídio culposo. A pessoa, ela prevê o resultado, mas ela confia sinceramente nas suas habilidades, na sua competência, e o resultado ele não vai ocorrer em razão da sua competência, né, para praticar o ato. Por exemplo, um exemplo clássico que a gente tem é um atirador de faca de circo, por exemplo. Ele tem habilidades para isso, ele acredita sinceramente na sua habilidade. E qual a diferença do dolo eventual? O dolo eventual, a pessoa prevê